Meu nome é Lígia Osório, eu sou professora, pesquisadora e mestre na área de modelagem plana. No encontro passado, nós fizemos a técnica número 1, que foi a alteração de ombro. Agora, na técnica número 2, vamos supor que o nosso cliente ele tem um tronco mais alto ou mais baixo. E eu não vou fazer todo o traçado de novo. Eu vou explicar como que nós vamos alterar o comprimento do corpo única e exclusivamente. Olha aqui, ó, presta atenção. No outro exercício, nós mudamos o ombro. Neste, nós não precisamos mudar os ombros. Simplesmente o comprimento do corpo. Vamos lá, sempre começando pelo traçado do bloco que eu vou fazer a alteração. Vocês podem fazer isso com as miniaturas, porque depois eu posso até disponibilizar essas miniaturas para vocês terem, né? Elas são muito práticas. Então eu vou traçar agora o contorno do bloco que eu vou utilizar. Eu quero chamar a atenção para vocês, que vocês vejam aqui, ó, o meu bloco já tem um sulco tanto na cintura como na lateral e o ponto do busto. Por quê? Para me facilitar, eu só faço o contorno, faço essas marcações e em seguida eu venho com a régua e concluo o traçado. Isso vai me dar agilidade. Porque sempre que eu estou trabalhando na modelagem, no bloco da frente, lembrem, eu tenho as duas pences unidas no ponto do busto, que também pode ser chamado de ponto pivô. Vai ser o mesmo ponto que eu vou transferir essa pence para outras posições. E novamente eu coloco centro da frente. Parece óbvio, mas não. Quando a gente faz interpretação de modelagem, que a gente recorta o bloco em várias partes, se eu não colocar em todas essas partes o centro da frente, fica um quebra-cabeça que depois a gente não consegue juntar novamente as partes. Bom, então vamos lá. Eu quero alongar o corpo. Onde eu posso alongar? Eu posso alongar nesta linha da cava. Se eu alongar nesta região, lembrem, eu estou alterando a linha da cava. Pode ser que a peça, o bloco básico, ele está com a cava apertada. Então eu já aproveito para alongar a linha da cava e eu corto na altura da cava. Ou então a minha cava está perfeita, a minha manga está perfeita. E onde que eu vou fazer essa linha? Eu vou fazer a linha. Então vejam, eu estou formando aqui um ângulo de 90 graus. Quando eu faço esse símbolo, significa que eu estou fazendo um ângulo de 90 graus. É muito importante. Então vejam, eu vou cortar, separar esses dois blocos para aumentar nesta medida. Bom, eu vou fazer passo a passo. O que é importante aqui, ó, é que vocês tenham uma linha guia para quando eu movimentar o bloco, eu ter a mesma posição. Qual é essa medida na lateral? Tanto faz. Tanto pode ser mais próximo da cava como mais próximo da pence. Não tem diferença. O importante é que eu não estou alterando a minha cava. Aí então eu vou cortar.
Vejam, o que aconteceu? Eu vou deslocar esse bloco, mas e aí? Eu vou ter certeza dessa linha? Então, o que eu faço? Primeiramente, eu vou traçar esta linha. Qual é a medida que eu vou colocar aqui? Eu vou aumentar 1 centímetro, 1,5 centímetros à medida que for necessário. Vamos supor que vocês tenham que aumentar 3 centímetros. Eu diria para vocês que vocês podem fazer uma alteração, 1,5 aqui e 1,5 nessa outra linha. Vamos fazer a primeira. Eu vou colocar ela exatamente com a medida de 1,5. E esta linha continua a mesma anteriormente. Então, aumentei o corpo. Não aumentei? Aumentei. Mas o que aconteceu? O busto não mudou? Ele foi mais para baixo, não foi? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos subir este valor 1,5 e vamos retraçar a pence. Por quê? Porque o meu ponto do busto estava correto. Então, vamos pensar que a cada ação no molde tem uma consequência próxima. Se a gente fosse diminuir, reduzir o comprimento, o que nós faríamos? Nós baixaríamos o ponto do busto, se ele estiver correto. Então, agora vou fazer de novo aqui embaixo. Ao contrário, eu vou agora reduzir o comprimento do corpo. Vamos supor que é uma pessoa petite. Então vejam, olha aqui, ó, a minha tesourinha. Se vocês quiserem colocar a letra A letra B, podem também, aqui a mesma letra B, para vocês verem que elas estavam unidas aqui. Aqui, então, eu vou botar a letra C e a letra D, tá? O que eu estou fazendo? Agora, nesta situação, eu vou diminuir o comprimento do corpo. Outra questão, só 1,5. Eu posso só alterar aqui? Posso. É só do busto para baixo que ela está sobrando na cintura. Então, eu posso reduzir só nesta linha. Não, é 3 centímetros. Então, para aí, ó. Não vamos fazer tudo no lugar, porque a união desta linha aqui, ela pode ficar mais difícil. Então, eu faço metade nesta linha e a outra metade nesta linha. Agora, então, eu vou sobrepor. Esta linha tem que continuar perfeita. O que nós vamos observar aqui? Agora que nós temos que fazer o ajuste desta lateral. Aqui deu uma diferença pequena, mas nós temos que fazer este ajuste da lateral. Qualquer diferença tem que ser corrigida. A mesma coisa a pence. Vamos novamente, vou colocar agora na pence lá em cima. Eu não quero alterar a medida da pence. Então eu fiz a correção das linhas. E aqui eu já tinha a linha certa quando eu continuei esse traçado. A mesma coisa nós vamos fazer nas costas. Vamos fazer rapidinho, porque eu acho que vocês já entenderam. Vamos traçando aqui o contorno do bloco. Vejam que eu tenho aqui de novo o mesmo sulco, que é para me facilitar tudo que a gente puder facilitar, centro das costas e o ponto pivô. Não é busto, então é ponto pivô. Aqui nas costas é muito mais simples, porque não tem a situação da pence, certo? Então, nessa mesma altura, aí sim, no momento que vocês definiram essa altura, na lateral, vocês vão fazer a mesma altura nas costas. Vocês vejam que eu não estou medindo exatamente, que é só para ganhar tempo, porque essa mesma medida eu tenho que traçar esquadrando na linha do centro das costas. E aqui
vejam, eu coloquei 8 centímetros, vou trazer o 8 centímetros para cá e vou traçar a segunda linha. Então vamos lá, ó. Aqui é o C, aqui é o C e o D. As tesourinhas que eu vou ter que recortar. Tá aqui a minha planilha do que eu preciso fazer. Então vamos lá, ó. Então aqui eu reduzi e agora aqui eu vou aumentar. Olha aqui, ó, vejam, aqui tá menor, aqui tá maior. Ufa, pode acontecer? Como é que eu sei que isso aconteceu? É só eu medir esta linha e medir esta linha da lateral, tá? Então, veja, vamos botar isso aqui direitinho. É menor, o espaço é menor. Então, o que que nós fizemos? Nós alongamos o corpo nessa área e reduzimos nessa. Quer dizer que vocês tanto podem fazer a técnica aumentando como diminuindo. Vamos recapitular. Aqui nós tivemos que reposicionar o ponto do busto porque ele não estava necessitando alteração. Ele estava correto, só que a partir do busto, ó, deste ponto aqui, eu aumentei o corpo nessa lateral, mas o busto estava corretamente posicionado, certo? Segunda técnica, fácil, não é? E assim nós vamos construir o nosso book de técnicas. Salvem, curtam e digam se vocês estão gostando, ok? Qualquer coisa, voltem que vocês vão ter a primeira técnica já apresentada. Até lá!